Então, vamos ver um exemplo aqui, né, dessa situação para dar uma ilustrada. Então, vê só. A gente começou falando sobre um plano inclinado, né? Aí esse plano, se ele está inclinado, ele tem um ângulo. Vamos dar um valor para esse ângulo, tá? Vou colocar aqui um ângulo 30 graus, tá? Cujo seno desse 30 graus é 1/2, né? 0,5. Vamos então colocar aqui um objeto que pode descer, tá? Esse plano. Então esse objeto descendo esse plano, ele vai estar sobre a ação das forças que a gente já viu, tá? Tenho o peso, que é sempre para baixo. Tenho a componente y desse peso, que é o que vai fazer nascer aqui, né, a força normal para cima, a reação do plano sobre o bloco. E tenho a componente que a gente chamou de x, que é o que efetivamente vai fazer com que o bloco se mova. Só para relembrar, né, a gente escreveu aqui que Px era o peso vezes o seno do ângulo, e Py é o peso com o cosseno do ângulo. Tudo bem. Então, o que acontece é que a única força, né, responsável aqui por fazer esse bloco deslizar aqui sobre o plano e descer é essa força, tá? Vamos desconsiderar a força de atrito e coloquei o bloco ali em cima do plano, então o bloco vai naturalmente descer. E como é que eu calculo então a aceleração, por exemplo, desse bloco, né? Para calcular a aceleração, segundo a lei de Newton, né? Então, lembrando que essa força aqui, ela na verdade é sempre, né, a força resultante sobre o bloco, sobre o sistema, tá? Então, conjunto de forças. A única força que a gente tem aqui resultante para fazer com que esse bloco desça é a força Px, tá? Componente do peso na direção do plano. Certo. Vamos dar uma massa, né, para esse bloco aqui. Vamos dizer que esse bloco tem uma massa de 20 quilos. Tá? Então, se esse objeto aí ele tem uma massa de 20 quilos, então o que é que a gente faz agora? Aqui, né, na força resultante, é o Px. Né? A massa, a aceleração. A massa a gente sabe quanto é que é. Tá? E o Px a gente já disse quanto é que era, né? O Px é o peso vezes o seno do ângulo, certo? Mas o peso a gente também definiu de uma outra forma, né? A gente disse que era a massa vezes a aceleração da gravidade. Repete aqui o seno, massa, aceleração. E onde é que a gente está querendo chegar com isso? Olha só. Eu disse aqui, em cima, um valor de massa para o bloco. Só que na equação que eu fui construindo, tá, eu observei que de um lado da equação tem o m, que é a massa, do outro também tem a massa, e eu posso dividir os dois membros por m e as massas desaparecem. Isso é uma informação importante para a gente, né? Isso quer dizer que nessa situação aqui, o valor da massa do bloco não importa para encontrar a aceleração, né? Que foi isso que eu propus, que a gente encontrasse a aceleração. Então, no caso, né, a aceleração ela é a gravidade vezes o seno do ângulo. Vamos considerar, né, aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no caso aqui, a aceleração seria 10 vezes o seno de 30 graus, ou 10 vezes 0,5, que daria 5 metros por segundo ao quadrado. Isso seria a aceleração do bloco nessa situação que eu propus, com um ângulo de 30 graus. Tá? Então, veja que a aceleração, ela, nesse caso, não depende da massa. Ela depende apenas da inclinação. Tá?